Ok, então dando continuidade, a gente tem o nosso, a nossa equação, né, da altura da atmosfera homogênea. E como eu falei para vocês, nós temos agora a equação, mas a equação nos deixa numa situação complicada para estimar essa altura dessa atmosfera, porque eu não tenho como medir a densidade da atmosfera numa estação meteorológica convencional, né? A densidade que nós temos, né, uma densidade que a gente tem aí já definiu no curso em alguns momentos, mas isso era a densidade da atmosfera em condições normais, não uma camada específica de uma atmosfera especial que tem essa densidade constante. Então, como é que eu faço para obter? Então, nesse caso, a gente vai em busca de uma equação que nos dê a altura dessa atmosfera baseada em informações que podem ser medidas numa estação meteorológica. Então, vamos lá. Bem, primeiro, a gente sabe que a densidade dessa atmosfera ela é constante. Se ela é constante, se eu encontrar a densidade ao nível médio do mar, eu encontrei a densidade da camada como um todo, porque ela é constante. Então, vamos ver o que é que a gente consegue ao nível médio do mar. Então, ao nível médio do mar, eu sei que a minha densidade pode ser escrita como sendo a equação dos gases para o nível médio do mar. Então, P0, vou chamar P0 porque é o nível do mar, igual a ρ0, que seria a densidade ao nível do mar, RD, T0. Então, nesse caso, onde tem P0 na equação anterior, eu posso substituir, onde tem P0 na equação anterior, eu posso substituir pela equação, né, dos gases para essa condição específica do nível médio do mar. Então, coloquei lá, que a equação anterior era H igual a P0 sobre ρg. Então, eu assumi que a equação para P0 é ρ0 RD T0. ρ0 e ρ é a mesma coisa, porque é constante dentro dessa atmosfera. Então, eu posso cortar ρ0 com ρ, desaparece, sobra para mim que a altitude da minha camada ela é RD, que é uma constante, T0, que é a temperatura naquele nível médio do mar, sobre G. Agora sim, eu tenho como estimar a altura da minha camada homogênea, porque RD é constante, T0 pode ser medido numa estação meteorológica e G é função da latitude e da altitude. Nesse caso específico, função da latitude, porque a altitude é o nível médio do mar, a gente considera aí como sendo zero no nosso sistema de referência. Então, nesse caso, a minha equação para a obtenção da altura de uma camada homogênea, ela passa a ser agora obtida com dado medido numa estação meteorológica, ou seja, temperatura usando a constante para o ar seco e a gravidade, que é estimada sem muita dificuldade. Então, nesse caso, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos calcular a altura de uma atmosfera homogênea, para o caso do ar seco, que é o que a gente tem aqui, e tem uma temperatura medida à superfície de 273 Kelvin. Bem, se a temperatura à superfície é 273 Kelvin, então a gente pode substituir na nossa equação da seguinte forma. Então, a equação é H igual a RD T0 sobre G. RD a gente já viu, 287,04. Lembrar das unidades, joule, quilograma por Kelvin, vezes a temperatura, 273 Kelvin, dividido pela minha gravidade, que eu usei uma gravidade média aí, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, veja só. No meu sistema de unidades, eu observo que eu preciso encontrar H. H é a altura, que tem que ser dada em unidades de comprimento. E aqui eu tenho um problema. Como é que eu vou encontrar esse resultado em unidades de comprimento? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui.
Primeiro, saber o que é joule ou joule. Joule é Newton vezes metro. Está aqui de lado. E quem é Newton? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, se eu substituir as minhas variáveis aqui, ou seja, eu vou observar que o que vai sobrar para mim é Newton, metro, quilograma, ou por quilograma menos 1, dividido por metro por segundo ao quadrado. Que aí, substituindo o que realmente significa Newton, eu vou cortar quilograma com quilograma, metro por metro, aliás, segundo ao quadrado por segundo ao quadrado, que vai sobrar, na verdade, vou ficar com metro ao quadrado sobre metro ao quadrado sobre metro sobra exatamente metro. Ou seja, 7.996,1 metro ou aproximadamente 8 quilômetros. Agora veja o seguinte, aqui está um exemplo, eu fiz questão de colocar esse exemplo, está um exemplo clássico de que você tem que colocar o sistema, tem que colocar as unidades para resolver o teu problema. Tem que ter uma análise das unidades, porque senão o teu resultado ele é de difícil interpretação para quem for avaliar. Porque nesse caso específico, eu não precisei alterar nada, a não ser entender o que é que o sistema de unidades me diz. Mas imagine caso que eu precisasse aí multiplicar ou dividir ou coisa desse tipo para converter de uma unidade em outra, para poder cancelar e chegar a uma unidade plausível. Por isso que eu digo a vocês que ao resolver problemas física no geral, independente de ser aqui em termodinâmica da atmosfera ou não, preste bem atenção nas unidades utilizadas, porque elas podem pregar uma grande peça em você. Okay? Então, é importante destacar isso aí. Então, nesse caso, qual é a altura dessa camada que tem essa temperatura como sendo a referência? 8 quilômetros. Bem, mas eu não preciso, ou eu não busco apenas a temperatura, aliás, a altura dessa camada. Eu também preciso buscar a taxa de decréscimo, ou seja, o lapse rate dentro de uma atmosfera homogênea. Bem, nós vimos que a pressão ela decresce com a altura, né? Nesse caso específico, é uma atmosfera que tem densidade constante. Então, a gente sabe que a pressão decresce com a altura, a gente assume que a densidade permanece constante nessa atmosfera. Então, isso quer dizer que, baseado na equação de estado, o que a gente pode tirar de conclusão é que a temperatura vai decrescer com a altura. Ok? Preciso fechar o microfone de alguém. Ok. Vamos continuar. Então, nesse caso, a equação de estado vai requerer que a temperatura decresça com a altura, porque se a pressão decresce com a altura e a densidade permanece constante, então a temperatura tem que decrescer também para manter a igualdade da equação lá, equação de estado. Então, vamos lá. Então, qual é o lapse rate, ou seja, qual é esse decréscimo vertical de temperatura que acontece numa atmosfera homogênea? Então, a gente vai partir da equação de estado para o ar seco, ou a equação dos gases para o ar seco. Então, a gente já sabe, P igual a ρRdT. Essa é uma equação que já está na mente de vocês. Então, eu quero saber qual é a variação com a altitude. Então, eu vou fazer uma diferenciação com relação à altitude. Então, dP dz, ρ e RD são constantes, né? dt dz. Então, como a gente sabe que da equação da hidrostática, que é dP igual a menos ρg dz, dP dz é igual a menos ρg, então onde tem dP dz aqui, na equação diferenciada, aqui, foi diferenciada, eu aplico a minha equação da hidrostática. Então, onde tem dP dz, eu vou substituir por menos ρg. Então, minha equação fica menos ρg igual a ρRd dt dz. Então, ρ com ρ vai desaparecer, o que vai sobrar, na verdade, é que dt dz vai ser igual a menos g sobre RD. O menos é porque a temperatura decresce
com altitude. Então, tem que ter o sinal negativo aí, senão tinha alguma coisa errada. Então, o gradiente vertical de temperatura na atmosfera homogênea é obtido através de menos G sobre RD. Bem, então, G para um ponto, para uma determinada região, vai ser considerado constante, RD é constante, então isso indica que numa atmosfera homogênea, o gradiente vertical de temperatura ele é constante. Ou seja, ele decresce com uma taxa constante também. Agora vem uma pergunta para vocês. O que é que vocês acham? Esse decréscimo é grande? É pequeno? É aí em torno de 6,5 graus Celsius por quilômetro, que é o caso da troposfera. E aí, o que é que vocês chutam? O que é que vocês acham? Como vocês já imaginam, tem os meteorologistas aí, mas tem os que não são meteorologistas também, que podem ter uma ideia fisicamente qual seria esse valor, se seria um valor muito grande, muito pequeno. O que é que vocês acham? Arquidi, você que gosta de falar, diga Eu aí. acho que é um valor pequeno, né? Acha que é um valor pequeno, né? Ou seja, menor do que 6,5 graus Celsius? Exato. Ok. Mais alguém para opinar? Tem que ter alguém para combater o Arquidi aí, senão ele vai ficar todo cheio de perna, achando só ele que sabe. Eu acho O pessoal tá também com que é um valor vergonha. pequeno, professor. Tu acha que é um valor pequeno também, Will? Sim, exatamente. Ok. Aí, tá com medo de contrariar o Arquidi, né? Eu sou corona, não brinco não. Tá ligado? É o coronavírus. Então vamos lá. Eu acho que diminui. Então vamos lá. Vocês acham que diminui? Vocês apostam o quê aí? Vamos apostar metade da A nota? bolsa, né? Não, a bolsa não, porque a Arquidi morre. Poxa, professor, apostar a nota é embaçado, hein, professor? Não pode perder matéria, não, professor. Ah, é verdade, é verdade. Então vamos lá. Então, se você substitui G e RD, a variação da atmosfera ela vai ficar nessa faixa aí. Olha só a brincadeirinha. Bem maior do que 6,5 graus Celsius por quilômetro. Eita. Se fosse apostar, tinha perdido. Pegamos a gravidade média, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quem é o RD? 287,04. Então, quando eu faço a divisão, eu tenho aí 0,0341. Aí eu vou fazer brincadeirinha com as unidades, né? Então, minha equação vai ficar menos 0,0341 Kelvin por metro. Ou eu preciso analisar por quilômetro, porque, em geral, a gente usa a variação da temperatura numa atmosfera em quilômetro. Tanto que o lapse rate é 6,5 graus Celsius por quilômetro. Então, quando a gente leva isso para quilômetro, a gente tem uma variação de 34, ou um decréscimo de 34,1 graus por quilômetro. Ou seja, tanto faz Kelvin como Celsius. Por quê? Porque ambas são escalas centígradas. Então, tanto faz eu variar 1 grau Celsius na escala um grau na escala Celsius como 1 grau na escala Kelvin. A referência vai ser a mesma. Então, a variação vai ser de 34,1 ou aproximadamente 34 graus por quilômetro. Ou seja, o gradiente, o lapse rate de uma atmosfera homogênea, ele é muito grande. E faz com que essa atmosfera homogênea seja uma atmosfera que nós podemos dizer que ela é extremamente instável. Ou seja, numa atmosfera homogênea você tem uma convecção muito forte. Só que no nosso dia a dia a atmosfera real ela não é homogênea. Por que ela não é homogênea? Porque a sua densidade muda com a altitude. Mas esse conceito de atmosfera homogênea ele é muito importante do ponto de vista teórico e vocês vão ver à medida que vocês forem avançando nos estudos da meteorologia. Ok? Então, entendido aí o gradiente vertical na atmosfera homogênea, por que aquilo é tão alto? Ele é tão alto porque ele depende
basicamente da gravidade e da constante dos gases para o ar seco. E como a relação entre um é muito intensa, entre eles é muito intensa, então isso acontece. Acontece porque é uma atmosfera que tem como pré-requisito uma densidade constante. Para ter densidade constante, sabendo que a pressão diminui com a altitude, a temperatura tem que diminuir com a altitude também. Bem, uma outra atmosfera especial é a atmosfera isotérmica. Bem, pelo próprio nome, a gente já vai definir que se ela é uma atmosfera isotérmica, diferente da atmosfera homogênea, ela não vai ter variação de temperatura, ou seja, a temperatura é constante com a altura. A atmosfera isotérmica, mesma temperatura em qualquer ponto que você tiver dessa atmosfera, ou seja, não tem variação de temperatura. Então, pegando as mesmas equações, equação da hidrostática, equação dos gases, nós precisamos brincar e entender um pouco sobre essa atmosfera. Então, vamos lá. Se eu isolo a densidade, substituo na outra equação, na equação da hidrostática, eu chego e que dP sobre P é igual a menos G sobre RdT dZ. Se eu integrar isso em dois níveis da atmosfera, ou seja, do nível 0 de pressão, aliás, o nível de superfície, que eu vou chamar de P0, até um determinado nível P, onde a altitude no nível de superfície, ao nível médio do mar, a altitude é 0, e no nível de referência, lá do topo dessa camada isotérmica, eu vou chamar de Z, essa altitude. Então, estou integrando da superfície até um determinado nível Z, que tem uma pressão P. Então, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, G é constante, RD é constante nesse ponto, então tudo sai da integral. Então, minha equação, na verdade, vai ficar, no final, log, o neperiano de P sobre P0 igual a menos G sobre RdT, Z. Por quê? Porque resolvi o meu probleminha da integral anterior. Isso aí vocês vão receber esse material aí por e-mail, aí pode compartilhar aí com os colegas, se tiver alguém que não está na lista de e-mails. Mas as aulas, como eu falei, continuam sendo postadas no YouTube, então vocês podem acessar a página do YouTube lá e assistir na hora que quiser. Bem, então o meu objetivo é encontrar, primeira coisa, encontrar qual é a espessura dessa camada isotérmica. Assim como eu encontrei a espessura da camada homogênea, eu estou procurando qual é a espessura da camada isotérmica. Então, vamos lá. Bem, então, partindo da equação de espessura de uma camada, que a gente tinha visto anteriormente, para uma camada isotérmica, a gente viu que de uma camada homogênea, a gente viu que a espessura dessa camada, ou a altura dessa camada, ela foi dada por RD T0G. Ou seja, eu posso fazer uma relação de que RD, na verdade, pode ser escrito como HG sobre T. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso entender como é a variação de pressão em uma atmosfera isotérmica. Então, veja só o que é que acontece. Eu vou isolar RD aqui. Então, RD é igual a HG sobre T. Lembrei, esse HG aqui não é mercúrio, isso aqui é a altura dessa camada, a espessura dessa camada, vezes a gravidade. Então, nesse caso, né, fazendo as devidas substituições, eu tenho que log de P sobre P0 vai ser igual a menos G sobre HG, T sobre T, tudo isso vezes Z, né, T com T desaparece, G com G desaparece, o que vai sobrar é que minha equação fica log de P sobre P0 igual a menos G sobre H. Ou, reorganizando minha equação, eu tenho que P é igual a P0 exponencial de menos Z sobre H. Ou seja, primeira coisa que a gente pode tirar dessa equação 18. A pressão decresce com a altitude. E não decresce de qualquer forma, ela decresce exponencialmente, como é esperado que uma pressão decresça na atmosfera. Então, quando eu digo que a pressão na atmosfera decresce exponencialmente, não é simplesmente um achismo, não é somente uma possibilidade. Ela tem uma explicação física
para decrescer e representada matematicamente. Então, pressão em um nível dessa atmosfera é a pressão no nível de superfície vezes essa exponencial, ou seja, mostrando que tem esse decréscimo com a altitude. Então, quando você tem a altitude, ou seja, Z igual a H, a atmosfera isotérmica, ela tem o perfil da atmosfera homogênea, com essa variação de pressão. Então, primeiro, por definição, nessa atmosfera, a variação da temperatura com a altura é zero. Então, essa é uma atmosfera em que você não tem lapse rate, em que você não tem variação, desculpa, apertei aqui sem querer, você não tem variação de temperatura com a altura. E a altura dessa atmosfera, como é que eu vou encontrar? Bem, aí você vai precisar usar a equação 18, em que você tem as informações da altitude dessa atmosfera e você precisa da informação da atmosfera de referência, que seria a atmosfera homogênea da apresentação anterior. Mas, em geral, o que a gente procura entender nesses problemas é a variação de pressão dentro de uma atmosfera isotérmica. Ok? Então, se eu perguntar a você qual o gradiente térmico na atmosfera isotérmica, você já vai saber que é igual a zero, porque a atmosfera não tem variação de temperatura. Então, veja. Primeira atmosfera especial, atmosfera homogênea. Segunda atmosfera especial, atmosfera isotérmica. Mas tem uma outra atmosfera especial, que é a atmosfera com lapse rate constante, ou seja, uma atmosfera que tem um gradiente vertical de temperatura constante. Então, isso quer dizer que é uma atmosfera em que isso aqui é representado, ou seja, lapse rate é menos dt dz. Se eu passar dz para lá, eu tenho que o lapse rate dz é igual a menos dt. Vamos integrar essa equação em dois níveis dessa atmosfera. No nível médio do mar, nível em que a altura seria zero, até um nível Z. Ou seja, no nível zero, a temperatura é a temperatura inicial. No nível Z, eu tenho a temperatura final, que seria o meu gradiente de temperatura. Lembre-se, o que eu estou dizendo aqui nessa atmosfera não é que ela tem temperatura constante. A que tem temperatura constante é a isotérmica. Eu estou dizendo que essa é uma atmosfera em que a variação de temperatura é constante. Então, o lapse rate é constante, ele não muda ao longo dessa atmosfera. Tipo, em uma parte vai ser 6,5, em outra parte vai ser 8. Não, ele vai ter um lapse rate constante em qualquer ponto que eu pegar dessa atmosfera. Então, se eu pegar a minha equação e integrar nesses limites que eu defini, eu encontro a minha equação 19, ou seja, T, temperatura final, vai ser, na verdade, a temperatura inicial menos esse lapse rate vezes a altura que eu estou tomando como ponto de medição. Então, dentro da atmosfera com lapse rate constante, essa é a forma como a temperatura varia. Você tem a temperatura no nível de superfície e, a partir daí, você tem o decréscimo à medida que você sobe na atmosfera. Então, vamos brincar um pouquinho com essa equação, mas, antes disso, vamos usar a equação da hidrostática e dos gases para a gente fazer algumas suposições. Primeiro, vamos lá. Então, da equação da hidrostática e da equação dos gases, que você já conhece, nós temos a densidade tomada como isolada aqui nessa equação, e aí eu vou substituir onde tiver a densidade na equação anterior pelo termo referente. Então, dP igual a menos isso aqui, que é a densidade, GdZ. Então, eu tenho, na verdade, passando P para cá, eu tenho dP sobre P igual a menos G sobre RdT dZ. G e RD são constantes naquele ponto. Então, eu posso dizer que minha integral de dP sobre P é igual a menos G sobre RD, constante, sai da integral de dZ sobre T. Só que, na minha equação 19, T é T0 menos gama Z.
Então, eu tenho T igual a T0 menos gama Z, que eu substituí aqui na equação 21. Então, minha equação fica dP sobre P igual a menos G sobre RD, integral dZ sobre T. Só que T é T0 menos gama Z, que é a variação de temperatura, né, nessa atmosfera. Ou seja, a variação acontece de forma constante, qualquer nível que eu pegar dessa atmosfera em questão. Okay? Então, essa é a minha equação 21. Bem, o grande detalhe aqui, eu voltar, está nesse ponto aqui. Esse termo aqui, beleza, ele tem uma relação com Z, mas T0, né? Como é que a gente vai brincar aqui com essa equação para tentar resolver? Então, nós podemos pegar esse denominador da segunda integral, que é a equação 19, e aplicar uma diferenciação a ele, ou seja, vai ficar aqui na minha equação um dt0 menos um gama dz, porque como o lapse rate é constante, então ele não precisa, ou seja, ele não vai precisar ser diferenciado. Então você vai ter dt0 menos gama dz. Como a gente vê que no nível de superfície a gente pode assumir esse T0 como sendo uma constante, então no fundo, a minha equação, o d de T0 menos gama z, ele pode ser escrito dessa forma. Por quê? A derivada de uma constante é quanto? Arquid? 0. Então, tenho que d de T0 menos gama z é menos gama dz. Seja isolando dz aqui, eu fico com dz igual a menos d de T0 menos gama z dividido por gama. Isso eu vou chamar de minha equação 22. Por que é que eu faço isso? Porque eu quero resolver o meu problema anterior desse denominador que envolve T0 menos gama z. Então, onde tem dz na minha equação anterior, aqui, na equação 21, eu vou substituir por todo esse termo aqui. Na verdade, minha equação vai ficar integral dp sobre p igual a menos g sobre rd, integral de... Aí eu tinha dz sobre isso aqui, né, sobre T0 menos gama Z. Agora, substituindo quem é dz, eu vou ficar com menos d de T0 menos gama Z sobre gama T0 menos gama Z. Mas eu já sei que meu gama é constante, que é um lapse rate constante, ou seja, uma atmosfera com lapse rate constante. Então, nesse caso específico, vamos tirá-lo da integral. Ele é constante, então minha equação vai ficar dp sobre p igual a menos g sobre rd gama integral, aí aqui, lógico, vai ficar d de log de T0 menos gama z, porque aí vocês podem ver retornar o cálculo lá e ver como se resolve essa equação. Se estivesse na sala, a gente ia trabalhar com isso no quadro, mas aqui a gente vai ter que trabalhar com ele no slide mesmo. Bem, então, no fundo, para resolver esse problema matemático, a gente vai precisar de uma determinada constante arbitrária. Então, para resolver o meu problema, eu continuo o desenvolvimento da minha equação, levando em consideração que existe uma constante arbitrária, e aí eu chego na equação 23, onde eu sei que a minha pressão vai ser essa constante vezes T0 menos gama Z elevado a G sobre RD gama. E aí eu vou chamar isso aqui de equação 23. Mas quem é essa constante? Bem, se eu digo que é uma constante e eu defino e eu encontro essa constante para algum nível dessa atmosfera, eu resolvo o problema. Por quê? Porque, sendo constante, ela funciona em qualquer nível, em qualquer ponto. Então, eu vou tentar encontrar essa constante C para o nível que eu conheço as informações, que é o nível de superfície. Então, se no lugar de P eu chamo P0 para a superfície, no lugar de T eu chamo T0, porque se eu voltar aqui na minha equação, no nível de superfície eu não tenho a variação de gama Z. Então, isso aqui sai se eu trouxer a minha constante para o nível da superfície. Então, veja que vai ficar só T0. Não tem menos gama Z. Por que não tem menos gama Z? Porque a superfície não tem
o lapse rate. O lapse rate vai acontecer a partir de, ou seja, à medida que eu me desloco na atmosfera é que começa a ter lapse rate. Então, o menos gama Z não precisa aparecer nesse caso. Então, P0 igual a C, T0, G sobre RD, gama. Ou seja, se eu isolar minha constante é P0 sobre T0 elevado a G sobre RD, gama. Beleza. Então, agora eu sei quem é C, eu sei quem é minha constante. Então, sabendo quem é minha constante, eu posso voltar aqui nessa equação e substituir o valor dela aqui na equação 23. Então, minha equação vai ficar C, que está aqui, ó, que é a equação 24, vezes T0 menos gama Z, que era o termo que está lá na equação 23. Bem, T0 menos gama Z é igual a T. A gente já viu isso anteriormente aqui, ó. T0 menos gama Z é T. Então, na minha equação 20 e alguma coisa, intermediária aqui, que é a junção da 23 com a 24, T0 menos gama Z, eu posso dizer que é T apenas. Então, eu tenho T igual a P0, e aqui eu tenho T G sobre, elevado a G sobre RD gama, dividido por T0 elevado a G sobre RD gama. Ou seja, você tem mesmo expoente, então eu posso colocar a minha razão aí, a minha fração em destaque com o mesmo expoente. Então, eu vou ter que a minha equação, para eu entender a variação de pressão dentro de uma atmosfera com lapse rate constante, eu preciso ter as informações de temperatura e, logicamente, normalmente, numa atmosfera que nós estamos inserida, como é o caso da troposfera, essa temperatura ela decresce com a altura. Se ela decresce com a altura, você tem esse lapse rate aqui acontecendo e, consequentemente, você pode entender como é que a pressão varia. Se a pressão varia nessa atmosfera, a forma dela variar tem que ser decrescendo com a altitude. Okay? E aí é a equação para a estimativa da pressão dentro da atmosfera com lapse rate constante. Okay? Uma outra atmosfera importante, nós temos 6 minutos para tratar dela, é a atmosfera padrão. Essa não tem muito o que se discutir. Por quê? Porque é uma atmosfera que está nos livros de meteorologia, ela é utilizada basicamente para padronizar o mundo do ponto de vista, principalmente, da aviação civil. Por quê? Porque os aparelhos que se usam nos aviões, principalmente os altímetros, né, que são para relacionar a altitudes e tudo mais, eles precisam de um padrão para ser calibrados, para que exista um mesmo tipo de medição, independente de que parte do globo você está. Então, nesse caso específico, uma atmosfera padrão é uma atmosfera que segue os padrões de uma organização internacional que nós chamamos de ICAO, que é a sigla para internacional, a sigla em inglês para Organização Internacional de Aviação Civil. O que é que essa atmosfera padrão nos dá de informações? Primeiro, ela assume que o lapse rate na troposfera é de 6,5 graus Celsius por quilômetro. E que essa troposfera ela tem uma altura de 11 quilômetros. Então, essa é o que é assumido nessa organização. Lapse rate 6,5 graus Celsius por quilômetro, com altitude de troposfera média de 11 quilômetros. Temperatura virtual na tropopausa é de menos 55 graus Celsius. A altura da tropopausa é de 8,12 metros. Aliás, 8,12 metros, desculpa. Isso é a espessura, né, a altura da tropopausa, né, entre a troposfera e a estratosfera. A pressão na tropopausa é 234 milibares. O ar, nesse caso, é considerado como um gás seco e ideal, com composição constante, isso para a gente poder aplicar aquelas equações que a gente tem aplicado. O peso molecular médio é de 28,96 gramas por mol.
A aceleração média da gravidade, 9,80655 metros por segundo ao quadrado. Ao nível médio do mar é assumida uma temperatura de 15 graus Celsius, uma pressão de 1.013,25 milibares. Assume-se que essa atmosfera está em equilíbrio hidrostático e que tem uma estratosfera que tem uma temperatura constante igual a menos 56,5 graus. Ah, professor, isso é real na atmosfera? Bem, isso é o que é assumido para poder padronizar o mundo inteiro, inclusive calibrar os sensores que se usa na meteorologia aeronáutica, por exemplo, no caso das informações passadas para quem trabalha com aviação civil, essa coisa toda. Então, são informações que são tomadas como padrão. Agora, em cada ponto da superfície terrestre, especificamente, você vai ter comportamentos diferenciados, que podem ser iguais a esse, como pode diferenciar um pouco. Mas, como precisaria de um padrão médio internacional, a atmosfera padrão foi considerada com essas características que vocês estão vendo aí. Okay? Na próxima aula, né, hoje eu não vou falar mais, não vai dar tempo, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre água precipitável, né? Começar a aula falando sobre água precipitável. Hoje eu gostaria de ter chegado, e de fato chegamos até a exposição das atmosferas especiais, ou seja, a atmosfera homogênea, atmosfera isotérmica, atmosfera com lapse rate constante, né, que é uma atmosfera muito utilizada, no caso, dentro da troposfera, e a atmosfera padrão. Ok? Então, a gente está finalizando esse nosso tempo aqui de aula, que eu tinha programado. Eu vou salvar e vou hospedar lá no YouTube, né, na página que vocês estão tendo acesso, né? Está aberto lá, é só se inscrever quem quiser ou acessar mesmo. E daqui a meia hora, uma hora, deve estar disponível lá. Então, os que perderem podem acessar e assistir novamente, quem quiser revisar. E eu devo estar mandando em forma de PDF esse material para vocês. Isso aí já ajuda vocês a responderem à lista de exercícios enviada na aula passada. Tinha algumas questões sobre atmosferas especiais. Fala, Arquímedes. Alguma informação sobre a volta às aulas? Porque disseram que é dia 27, né? Não, enquanto a universidade não se pronunciar, a gente ainda vai ficar nessa data do dia 27 mesmo. Mas ela vai se pronunciar, eu acredito que vai esticar para maio. Tá, ok. Mas é só uma impressão minha. Vamos partir que vai voltar dia 27, que eu acho que não. Tá bom? Então é isso, pessoal. Okay. Obrigado aí por ter vindo e daqui a pouco deve estar disponível. Qualquer dúvida, manda mensagem pelo WhatsApp. Vocês têm e a gente responde, tá bom? Tá bom. Um abraço para vocês e um bom dia para todos. Tchau, tchau. Bom dia.